Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre Jesus. E mais uma vez nós vamos utilizar o livro Ave Luz, de João Nunes Maia, com um texto sobre solicitude. E buscando no dicionário nós encontramos que solicitude significa boa vontade, desejo de atender da melhor maneira possível alguma solicitação, empenho, interesse, atenção. Mas no livro de João Nunes Maia, Jesus fala que solicitude é a vivência da caridade, incluindo a caridade para conosco, certo? Que nós devemos também ser caridosos para com o próximo, mas acima de tudo caridoso para conosco. Então, verificando sobre tudo isso, nós interpretamos assim: boa vontade, desejo de atender da melhor maneira possível, atender da melhor maneira possível, vontade de atender da melhor maneira possível. E nós, muitas vezes, ao tentar ajudar alguém, nós interferimos, né? Nós não usamos, né, essa atitude de uma maneira correta. Porque muitas e muitas vezes, essa pessoa que nós julgamos precisar de ajuda, não está apta a receber essa ajuda. Muitas vezes por orgulho, por vaidade, por não reconhecimento da sua própria necessidade. Às vezes está vivendo um momento difícil, está fazendo um montão de coisas que não são boas, que estão prejudicando a ela mesma, e nós queremos aconselhar, dar um rumo, uma direção, e vamos interferindo, né, na vida dessa pessoa. É o momento dela passar por uma provação, é o momento dela aprender com as provas que virão, né, com os erros que ela cometerá, e nós resolvemos ajudar. E aí nós interferimos. Tem um trecho de um livro que nós lemos na nossa sustentação no centro lá, de Ubiratã Rosa, chamado Caminhos da Sabedoria. E ele fala justamente sobre isso. Olha, veja. Seja paciente e cuidadoso no seu impulso de ajudar. Não faça de sua ajuda simples intromissão e impertinência. É preciso que o outro permita que você o ajude. Há pessoas ainda fechadas no amor próprio, na vergonha de precisarem de ajuda. Falta-lhes ainda a compreensão de que todos precisamos de ajuda e todos precisamos ajudar. Respeite esse modo de ser, por mais negativo que seja. É um modo de ser passageiro, forçado pela dor. Ele romperá o casulo do seu orgulho e lhe pedirá socorro. Então é um momento de aprendizado. Nós temos que ser pacientes e cuidadosos nesse impulso de ajudar. Nós não devemos nos intrometer, porque essa pessoa ainda está fechada por amor próprio, por orgulho, por vergonha, que nem eu falei, né? E vai chegar o momento dela. E muitas vezes também ela tem que passar por isso. E nós nos intrometendo, nós dificultamos o seu aprendizado. Porque toda dor, toda prova, todo momento da nossa vida que vivenciamos é aprendizado. Se nós retirarmos as coisas boas e aprendermos, né? E ele fala também sobre a solicitude para com a gente, que nós devemos ser solícitos para conosco. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer determinadas coisas em prol dos outros e esquecemos de nós mesmos, né? Que a gente tem que ser solícito naquilo que a gente aprende, no nosso aprendizado.
reconhecer as coisas boas que vêm para nós, saber ouvir, saber distinguir o que nos poderá prejudicar. Que a gente tem que tomar muito cuidado com esse aprendizado, né? Porque às vezes vem palavras que não nos vão acrescentar nada e a gente continua ouvindo, né? Continua ouvindo pessoas que não nos fazem bem, convivendo com pessoas que às vezes não nos fazem bem, por educação. Mas nós não precisamos ser rudes, mas podemos nos afastar com delicadeza, né? Também com boa vontade. Essa pessoa talvez possa aprender que não está nos fazendo bem, porque nós devemos nos afastar das coisas que não nos fazem bem. Nós não somos obrigados a vivenciar com pessoas que podem nos prejudicar, né? Então a gente precisa também ser solícito para conosco, né? Da mesma forma que a gente tem que aprender a ter cuidado ao lidar com as outras pessoas. Nós somos seres sensíveis, nós somos criaturas de Deus, nós sentimos as coisas muito dentro de nós mesmos. E quando a gente pensa em nós, poxa, não estou bem, não estou confortável com essa determinada situação. Se você vê que outra pessoa está vivendo também igual, preste atenção, porque essa pessoa também não poderá se sentir confortável com a sua intromissão. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, que nós devemos sempre ser solícitos, mas pensar sempre antes e buscar, através da prece, a melhor forma de ajudar. Que assim seja. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.